Deixa eu dar um geralzão aqui, certo? Um geralzão relacionado com 1 Timóteo, e pode ser um geralzão relacionado com outros livros também, certo? Como Tito, como 2 Timóteo, como até mesmo as cartas de prisão, o quê? Pelo menos, deixa eu pensar aqui, Romanos também, Atos também. Então, vou dar um geralzão aqui que mexe um pouco com todos esses livros que eu mencionei, ok? Como base, inclusive, como uma base histórica, um contexto histórico, inclusive, para 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, ok? Que é o que nós vamos estudar, ok? Muito bem. Em Atos, capítulo 19, Paulo está em Éfeso. Paulo está em Éfeso, ok? No que nós consideramos como terceira viagem missionária, ok? Não é terceira, mas a Bíblia não chama de terceira, mas nós chamamos de terceira e provavelmente seria terceira viagem missionária de Antioquia da Síria. Paulo, de Antioquia da Síria. Mas em Atos 19, 21, diz assim: cumpridas estas coisas, ou seja, pregado lá em Éfeso, e de acordo com o versículo 10, durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. 2 anos Paulo ficou em Éfeso. Muito bem. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando, depois de haver estado ali quer dizer, Jerusalém, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasmo, permaneceu algum tempo na Ásia. Ok. Então, Paulo fez planos em Éfeso, saindo de Éfeso, passar pela Macedônia e pela Caia, depois para Jerusalém, certo? Depois para Roma, Ok. Em Romanos, capítulo 15, quando Paulo escreveu aos Romanos, em capítulo 15, versículos 22 a 29, diz assim, eu estou resumindo, né? Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Qual razão? É no versículo 19. Por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Então, ele estava muito ocupado ali naquelas regiões, porque Jerusalém, no sudeste do mar Mediterrâneo, certo? Ao Ilírico, ao noroeste ali da Macedônia, é muito chão, ok? E lembra, era uma época que não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha motocicleta, né? E assim por diante. Então, ele não ia deixar ali com aquelas portas se abrindo para ir para Roma. Mas agora que ele fez todo esse trajeto e as portas, ele entrou pelas portas que se abriram, etc., ele então
Versículo 22. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti pedido de visitável, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando-a muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, na verdade, de Jerusalém, Paulo pretendia ir à Espanha passando por Roma. Passando por Roma. Pois espero que de passagem por Roma, estarei convosco e que para lá, por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ele está escrevendo aqui da Acaia, ok? De Corinto, na verdade. Então, ele já está, vamos dizer assim, já passou pela Macedônia, está passando pela Acaia. Aí, uma irmã Febe, né, que ia para Roma, ele então escreveu essa carta. Ok. Porque aprove a Macedônia, a Acaia, levantar uma coleta em benefício dos pobres entre os santos que vivem em Jerusalém, mas isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deve também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, na verdade, quando Paulo saiu de Éfeso, ele tinha, vamos dizer assim, uns planos em mente. Ele passaria pela Macedônia. Ele passaria pela Macedônia e pela Acaia, fazendo o recolhimento das ofertas aos irmãos pobres da Judeia, levaria essa ajuda a Jerusalém, que você nota isso no final do livro de Atos, e de lá ele pretendia ir para a Espanha, passando por Roma, ok? Passando por Roma. Acontece que Paulo, quando ele chegou em Jerusalém, ele acabou sendo preso, certo? Acusação dos judeus, etc. Está tudo isso ali no final do livro de Atos. Ele acabou sendo preso, protegido pela guarnição romana, que ele era também romano, né? E acabou apelando para César, porque, a meu modo de ver, se ele não apelasse, ele acabaria sendo morto, né, pelos judeus. Então, apelou para César, ser levado para Roma. Agora, no versículo 24 de Atos 24, versículo 27, diz assim, Atos 24, 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, na verdade, Paulo ficou preso 2 anos em Cesareia, aqui em Cesareia, já não é em Jerusalém. De Jerusalém, ele foi levado preso para Cesareia, caso contrário, ele seria morto, né? Aí eu não vou entrar em detalhes lá no livro de Atos, aqui no livro de Atos, mas ele acabou ficando preso 2 anos em Cesareia. Aí ele acabou sendo levado preso para Roma, para ser julgado, porque ele apelou para César. Certo? Isso a gente vê no final, no resto do livro de Atos. No capítulo 28, no final do livro, certo? No versículos 30 e 31, diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, preso em Roma, ok? Onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está preso em Roma, no que a gente chama de prisão domiciliar, né? Mas note bem, ele pagava o aluguel, certo? E, naturalmente, ali ele era né? Era guarda, ele estava preso. Só que estava preso no que a gente chama de prisão domiciliar, né? Só que ele pagava o aluguel, né? Da casa. Ok.
E ele nota que ele ficou 2 anos lá. 2 anos. Agora, todo mundo concorda, há uma concordância generalizada, que Paulo ficou livre depois desses 2 anos. Ficou livre. Não vou dar mais detalhes de Atos, nem de Lucas, etc., nem Teófilo, nada disso, mas muitos, quer dizer, existe uma concordância generalizada de que Paulo acabou sendo solto após esses 2 anos aqui, certo? Após o julgamento. Foi julgado e posto em liberdade. Agora, será que ele foi à Espanha ou não? Ok? Não há nenhuma indicação que eu saiba, pelo menos na Bíblia, não. Fora da Bíblia, não sei, nunca procurei saber, mas eu não sei de nenhuma indicação de que Paulo acabou indo para a Espanha. Ok? Eu creio que esses 4 anos de prisão mudaram os planos dele. Paulo já não era novo, certo? A gente sabemos lá pelo livro de Filemão que Paulo já se considerava velho, certo? Não sei quantos anos ele teria, mas já se considerava velho, né? Ok. Agora, uma coisa parece muito certo, que já que ele não foi para a Espanha, ele então fez um regresso, vamos dizer assim. Ele saiu de Roma. Agora, se é que ele foi para a Espanha ou não, nós não sabemos. Mas indo ou não indo, bem provavelmente não indo, ele acabou voltando, certo? E foi para a ilha de Creta. Ilha de Creta. A ilha de Creta é ali no Mediterrâneo, certo? Ilha de Creta, no Mediterrâneo. Agora, por que é que Paulo teria ido para a ilha de Creta? Eu vou dar a minha opinião aqui, não faz diferença nenhuma. O ponto é que ele foi, mas eu vou dar minha opinião, certo? Pelo menos dar um pouquinho de base, para mim, pelo menos dar um pouco de base. Paulo estava, na verdade, a caminho da Macedônia. Mas ele pretendia passar por Colossos, certo? Também por Éfeso, onde Paulo fez um tremendo trabalho. Todo mundo concorda que essa terceira viagem missionária de Paulo, que é em Éfeso, foi o trabalho mais eficaz ou o maior trabalho missionário dele teria sido esse em Éfeso, onde a palavra se espalhou por toda a Ásia. Toda a Ásia. A Ásia era uma província da Ásia Menor. Ok? E cidades como Laodiceia, Colossos, Hierápolis, Troade, Éfeso, Esmina, que mais? Me ajuda aí. As 7 igrejas da Ásia, lembra? Todas essas cidades na Ásia. Na Ásia. Okay. Sardes. Tem mais, né? Tem mais. Alguém lembra quem mais? Eu não lembro todas. Laodiceia, já falei, né? Filadélfia. Esmirna. Laodiceia, já falei. Esmirna. Pérgamo. Tiatira. Pérgamo. Então, todas essas cidades aí estão na Ásia. Ok? Agora, por que eu acho que Paulo queria ir para Colossos? Certo? Você vê aqui no livro de Filemão,
Nós sabemos que Filemão era colossense, ok? Quem era Filemão? Dono de quem? De Onésimo, Onésimo. Onésimo, o escravo fujão. escravo fujão. Eles eram de Colossos. E em Filemão, capítulo 3, versículo 22, Filemão, capítulo 3, na sua versículo... Bíblia. Como é que é? É na sua Bíblia, Enio? Que Bíblia é essa que você está usando aí, Enio? É essa, Enio? Oh, quero ver se vocês estão ligados ou estão dormindo aí. Esse manual aí eu não tenho, não, Enio. Ok, muito bom. Ainda bem que tem gente aí que está ligado. Filemão, versículo 22, diz assim: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. De onde é que Paulo escreveu Filemão? Prisão de Roma. Prisão de Roma. Essa prisão de 2 anos lá em Roma. Entendeu? Na verdade, ele escreveu, nós sabemos, 4 livros. A meu modo de ver, ele escreveu um 5º. Mas, a meu modo de ver, os 4 são Filipenses, Colossenses, Filemão, que mais? Efésios. E, provavelmente, a meu modo de ver, ele escreveu um 5º. Qual seria o 5º? Hebreus. A meu modo de ver, seria Hebreus. Mas isso aí é a minha opinião e, né, aliás, muitos acham que não foi nem Paulo que escreveu Hebreus. Bem, isso é outra história, já estudamos Hebreus. Então, nota, ele escreveu para Filemão que ele pretendia passar lá. De Roma, para você ir para Colossos, a meu modo de ver, você vai pegar um navio e vai passar por Creta. Eu estou dando minha opinião aqui, mas isso só para dar uma base geral. Agora, ele pretendia também passar por Éfeso, porque Éfeso é onde ele fez um grandioso trabalho. Mas, a meu modo de ver, o destino dele era a Macedônia. Por que será que ele pretendia a Macedônia? Alguém tem uma opinião? Pegar a colheita, o dinheiro da Não, colheita. isso ele já fez. Pode ser que seria o segundo recolhimento, um outro recolhimento. Mas ele já teria feito o primeiro recolhimento, né? Que já tinha ido para Jerusalém. Uma outra razão, por que será que ele queria ir, ele estaria indo para... algum sabidinho aí mostrou alguma coisa aí, ó. Tá vendo aí? Roma, Creta, Colossos, acha Colossos aí. Não, Colossos. Ficava a leste de Éfeso. Leste, por aí. Mais ou menos onde está o O. Eu diria mais ou menos está o S e o O de Éfeso aí. Por aí. E Éfeso, volta, por favor, Éfeso, e aí mostra a Macedônia. Aí ele iria para a Macedônia. Por que será que ele iria para a Macedônia? Alguém tem uma opinião, não? Visitar os filipenses, hein? Os patrocinadores. A meu modo de ver, visitar os filipenses, seus colaboradores. Os filipenses passaram a ajudar o apóstolo Paulo e fazia bem que pelo menos 5 anos que ele não tinha nenhum contato com ele. Olha, não é uma boa coisa ficar 5 anos sem pessoalmente visitar seus colaboradores, entendeu? Olha, os seus colaboradores são os maiores apoiadores seus, são pessoas que estão na mesma página, pessoas que estão orando por você, pessoas que estão ajudando você economicamente. Meu amigo, amigos melhores, irmãos melhores que esses, só mais
alguns desses, entendeu? Porque, na verdade, seria eu entendo que, pelo menos minha opinião é essa, que ele queria visitar esses grandiosos irmãos filipenses, macedônios, irmãos maravilhosos. Lembra os tessalonicenses, como eles eram maravilhosos? Os atenienses, né? Atenienses não, de Filipe, bereanos. Os bereanos. Bereanos. Os bereanos. Deu um branco aqui, bereanos. Então, os macedônios, os macedônios... Nobre, os bereanos são nobres. Isso, nobres. Os irmãos macedônios eram muito espirituais, inclusive os filipenses, né? Patrocinadores, colaboradores de Paulo, etc, etc. Muito bem. Agora, então, note bem, ele passou por Creta, certo? Quando saiu da prisão. Passou por Creta. Mostra novamente o mapa aí, por favor. Cadê o sabidinho que mostrou aí? Ok. Mostra de novo Roma aí, por favor. Ok. Aí ele passou por Creta. Mostra a Creta aí. Ok. Aí em Creta, nós vamos estudar isso depois, né? Ele deixou Tito. Deixou Tito aí. Certo? E nós vamos... Ele ficou ali, não diz quanto tempo ficou, mas pelo que parece, ele passou lá, deixou Tito. Aí ele foi para Colossos, e de Colossos ele foi para Éfeso. Em Éfeso ele deixou Timóteo. De Éfeso ele foi para Macedônia. Bem provavelmente, a caminho da Macedônia, talvez na Macedônia ou em Troade. Mostra onde fica Troade, mais ou menos. Mais ou menos aí, exatamente. Onde está o K de Tessalônica. Por aí é Troade, um porto. Aí, daí ele passaria para Macedônia. Provavelmente ele foi preso ali uma segunda vez. Foi preso ali uma segunda vez. E levado prisioneiro de volta para Roma. Só que dessa vez foi uma acusação imperial de Nero, de que Paulo liderou aqueles que teriam colocado fogo em Roma. História sabe muito bem que foi o próprio Nero que colocou fogo em Roma. E Paulo, então, da prisão em Roma, ele escreveu a última carta a Timóteo em Éfeso, sendo que a caminho da Macedônia, provavelmente em Troade, ou na Macedônia, ele teria escrito a Timóteo a primeira carta, Timóteo em Éfeso. E no mesmo caminho de Éfeso para a Macedônia, ele escreveu a Tito, na ilha de Creta. Agora, a meu modo de ver, eu tenho que pensar mais sobre isso, mas não faz diferença nenhuma. Ele escreveu primeiro a Tito, e depois a Éfeso. Depois eu digo a Timóteo. Ele escreveu primeiro a Tito em Creta e depois ele teria escrito a Timóteo em Éfeso. A meu modo de ver. Ok? E a última, e segundo Timóteo, naturalmente, ele escreveu a Timóteo de Roma, da prisão. E seria a última carta de Paulo. Certo? Eu fico falando isso, mas não... Obrigado, viu? Eu fico falando isso, mas eu nunca pesquiso, também não faz muita diferença. Deve ter alguma razão aí, isso aí, algum de vocês possam saber. Por que é que a ordem é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito? Bem, talvez porque 2 Timóteo vem depois de 1 Timóteo.
Mas eu creio que uma ordem melhor seria Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Ou 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. 2 Timóteo seria, provavelmente, a meu modo de ver, a última carta de Paulo. A última carta de Paulo. Então, eu não sei porque Tito está depois de 2 Timóteo. Alguém deve saber, mas isso aí não faz diferença nenhuma. Mas, a meu modo de ver, 2 Timóteo foi a última carta. Nós sabemos que a canonicidade da Bíblia, ou seja, a organização é humana, né? Vamos dizer assim. Eles juntaram, colocaram a ordem, etc, etc. Inclusive, capítulos e versículos não estão no original, etc, né? Mas isso aí não faz muita diferença, não. Ok? Alguma pergunta até agora? Ok, muito bem. Então, vamos ver por que é que Paulo teria escrito a Timóteo. A Timóteo, ok? A primeira carta. Ok. Oi. Você viu que a tela do Esdra aí tá dupla hoje? Não? Olha aí a tela do Esdras aí, para você ver. Ele está bem acompanhado hoje. Espera aí, não estou... o capitão está lá? Ixi! Por isso que o Eda está bonzinho ali, viu? Oh. Ok. Um tá mantendo o outro em ordem ali, viu? Oh. Ok, muito bem. Viu, Zuênio? Soldado no quartel que é serviço. Soldado no quartel que é serviço. Soldado no quartel que é serviço. Está em ordem aqui. Você vê, rapaz? Prazer. Eu conheço esse escritório aí, hein? Ou não? Não é o seu escritório aí, Edson? É esse mesmo. É, muito bom. Ok. Está aqui guardado. Ok, guarda aí. Olha, tudo indica, quando Paulo chegou, depois eu vou falar de Tito, ok? Novamente, existe uma razão pela qual as cartas são escritas, ok? Muito bem. Depois a gente fala de Tito, porque nós vamos falar de Timóteo agora. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele notou, olha só, já teria sido aproximadamente uns 5 anos, né? Que ele tinha saído de Éfeso. Uns 5 anos por baixo. E nesse período, alguns estavam ensinando uma outra doutrina, começaram a ensinar uma outra doutrina lá em Éfeso. 5 anos. Começaram a ensinar uma outra doutrina. E não é como hoje em dia. Hoje em dia, se alguém começa a ensinar a falsa doutrina ou tem algum problema, você fica sabendo na hora, né? Na hora. Tem aí o WhatsApp, você tem, né, o telefone, o celular, você tem online, você pode até mesmo conversar sobre os erros, né? Mas naquela época não era assim, não, rapaz. Naquela época, até você saber que estavam ensinando alguma doutrina falsa, tinha se passado um tempão. Então, Paulo, passando por Éfeso, ele notou que estavam ensinando uma outra doutrina. Essa outra doutrina tinha a ver, certo, com a lei de Moisés, que era um problema. O primeiro problema que Paulo teve na igreja foi relacionado, foi pelos judeus. O primeiro problema dele, né, pelos judeus, a meu modo de ver. Tentaram matar ele lá em Damasco, lembra? Os judeus, ele teve que fugir. Esses judeus provavelmente não eram cristãos. Mas ele também teve problema com cristãos judeus.
Ele também teve problema com cristãos judeus, mais conhecidos como judaizantes. Eu consideraria eles, os judaizantes, como cristãos judeus, ok? Quer dizer, não todos cristãos judeus eram judaizantes. Somente aqueles que queriam impor a lei de Moisés nos gentios, ok? Então, tinha judeu que não perseguia Paulo, tinha judeu que perseguia Paulo. Tinha cristão judeu que não criava problema para Paulo e tinha cristão judeu que criava problema para Paulo, que seriam os judaizantes. A meu modo de ver. Ok? A meu modo de ver. Muito bem. Então, Paulo teria deixado Timóteo em Éfeso exatamente com o objetivo de Timóteo combater essa outra doutrina. Essa outra doutrina. Ok? Então, vamos ler aí o capítulo 1, do 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Olha só, né? Apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Meu amigo, olha, não tem como ser mais apóstolo do que isso, entendeu? Não tem como ser mais. Vai comparar aqueles que se dizem apóstolos com Paulo. Paulo, olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pelo mandato de Deus. Entendeu? Então, olha a origem do documento aí. Exatamente. Olha o documento dele aí, né? É interessante esse. Agora, o duro, exatamente, esse problema de documento é interessante. Nós sabemos que os falsos apóstolos lá em Corinto queriam documentação, né? Queriam carta de Jerusalém. Uma vez eu já falei isso para vocês, uma vez já tive esse problema com autoridades, querendo que eu provasse que eu era missionário. Cadê a sua carteirinha de missionário? Eu falei, está aqui no meu coração. Está aqui no meu coração. Eu sou missionário. Eu não preciso de documento, eu sou. Eu sou da igreja tal e tenho carteirinha. Eu falei, mas eu sou um evangelista. Eu não preciso de documento. Acabei ganhando o argumento de um jeito ou outro lá, mas eu tive problema. Bem, então Paulo falou, olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, por duas razões. Provavelmente ele batizou Timóteo, e segundo, ele era um aprendiz de Paulo. Era o Timóteo de Paulo. Era um aprendiz de Paulo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Claro, se ele é apóstolo de Cristo Jesus pelo mandado de Deus, então graça, misericórdia e paz a Timóteo da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Muito bem. Agora, olha aqui, olha o martelo aqui. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Outra doutrina. Ok? Então, uma outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha, a doutrina, eu considero essa doutrina aí a doutrina do blá, blá, blá. Certo? É a doutrina de muita conversa,
e pouca ação. Muita conversa e pouca ação. Aliás, até mesmo nenhuma ação. É só discussão. Não, porque está escrito assim, porque está escrito assado, porque isso, porque aquilo, e não sei o quê, aquela... Meu, mostra o seu serviço aí, rapaz. Mostra o seu serviço aí. Essa discussão sua aí, esse intelectualismo seu aí, cadê o seu serviço? Cadê isso aí? Você está promovendo discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, olha o versículo 5. Ora, o intuito da presente demonstração, ou seja, dessa carta, visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, olha só, qual é a verdadeira doutrina? A verdadeira doutrina é aquela que visa o amor. O amor é o trabalho, é o serviço de Deus na fé. É o serviço de Deus na fé. Mas, olha, eu entendo o amor como sendo... não é necessariamente a fé. O amor é fundamentado, vamos dizer assim, na fé. E a fé é fundamentada no conhecimento. Então, o amor é aquele raciocínio pela fé no conhecimento que resulta no serviço no serviço a Deus, que resulta em ação, Você pode falar um monte de palavras, como é importante a reunião da igreja, precisamos nos reunir sempre, precisamos estudar, precisamos. Ok, mas cadê a ação? Mas cadê a ação raciocinada? Você raciocinou, mas cadê a ação? Cadê o resultado desse raciocínio? Esse raciocínio foi pela fé? Foi no conhecimento? Ou você... Eu acho isso, eu acho aquilo. Nada de errado dar alguma opinião, né? Ainda mais quando não está bem claro. Como eu falei, a meu modo de ver, Paulo não foi para a Espanha, né? Mas também não faz... Nós não vamos nem brigar sobre isso, que não leva a nada. Não leva ao serviço de Deus na fé. Então, é o tal negócio de... Tem um provérbio aí no Brasil que eu acho que é muito interessante, que é matar a cobra e mostrar o pau, né? Você pode falar que matei a cobra, fiz isso, fiz aquilo, mas fez mesmo? Cadê? Entendeu? Quer dizer, assumindo que fez, vamos dizer assim, o falar é uma coisa, fazer é outra. Meu amigo, olha, lembra o problema da língua lá em Tiago? A língua faz, vixe, a língua faz de tudo. Entendeu? Agora, é preciso o serviço de Deus na fé. Agora, como que é esse serviço? Certo? Esse serviço procede, certo? De coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Então, o serviço de Deus na fé é para ser de um coração puro. Um coração puro é um coração não dividido, certo? É um coração determinado. É um coração puro, é um coração enfocado. É um coração direcionado. É um coração não misturado. Entendeu? Ele é como se fosse puro no conhecimento, puro
na fé que é fundamentada no conhecimento. Não mistura coisas, não mistura outras coisas. Ele fica só no conhecimento, certo? Mas também provém de uma consciência boa. Consciência boa é a pessoa saber que deve fazer, deve estar a serviço de Deus na fé, certo? Mas não está fazendo. Entendeu? Ou está fazendo meio a meio. Olha um negócio de meia colher, né, vamos dizer assim, né, em termos de... Né, faz um pouco, mas não faz muito, faz só de vez em quando. Agora, o problema é a consciência, porque a consciência sabe se você deixou de ir ao culto, quando devia ir. A consciência sabe que você devia fazer uma benevolência e não fez. A sua consciência sabe se você está levando em banho-maria, como diz a expressão, o provérbio popular aí no Brasil. A consciência sabe. Agora, o problema, se nós não tivermos uma boa consciência, não estamos, de fato, a serviço de Deus na fé. Ou meio serviço, se é que existe isso. Mas nós vamos falar mais sobre isso, mais adiante sobre isso. Certo? Nós precisamos ter uma boa consciência, não só um coração puro, mas uma boa consciência. E também uma fé sem hipocrisia. É uma fé verdadeira, uma fé que acredita. É claro que fé é para acreditar. Mas e se a gente fala que tem fé e, de fato, não acredita? Você acredita em oração? Acredito. Eu acho que eu acredito. Aí é uma fé sem hipocrisia. Fala aí, ô Pierre. Levantou a mão? Não? Ô, Enio. Oi. Como ilustração, poderia usar Hebreus, quando fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes? Seria uma ilustração? Poderia Olha, boa ilustração. Agradeço a sua esposa aí por cochichar para você. Viu? De fato, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela sabe quando você erra, ou quando... Na verdade, ali está falando mais de pecado, né? E aqui nós estamos falando mais de consciência, mas também a sua consciência é fundamentada na palavra. Então, porque a gente sabe, olha, será que um cristão não sabe que ele não deve deixar de se congregar com os irmãos? Será que um cristão não sabe que ele deve contribuir, vamos dizer assim, em abundância, certo? Para colher em abundância? Será que o cristão não sabe que ele deve orar, etc? Agora, se ele não faz, a consciência dele vai perturbar ele. E olha, a consciência derruba. Nós vamos falar mais sobre isso daqui mais adiante. A consciência é... Olha, não tem como você se esconder da sua consciência. Não tem como você se esconder. Pode entrar debaixo da cama, pode se trancar no quarto, pode fazer o que você quiser, você não consegue fugir da sua consciência. Então, é preciso ter uma boa consciência. Então, o serviço de Deus... A gente não faz o serviço de Deus na fé. Por exemplo, passa a sacolinha, a gente não coloca um dinheirinho ali só para bater o martelo, bater cartão, entendeu? Não é para bater cartão. Isso aí não é boa consciência, não. Aliás, isso aí não é nem uma fé verdadeira, é uma fé
Porque a fé verdadeira, ela é fundamentada no conhecimento. E todo mundo, quer dizer, deve saber, ou sabe, que deve contribuir para a obra do Senhor, que tudo que nós temos é de Deus, etc, etc. Então, o problema da consciência é um problema agora grave. Agora, olha só. O problema com essa outra doutrina é que ela levava a discussões, certo? Ela queria... provavelmente, era uma doutrina dos judaizantes. Não, você não é descendente de Abraão. Eu sei de pessoa que quer provar que eles têm sangue de judeu. Entendeu? Ô, meu amigo, isso aí leva você a serviço de Deus na fé? Não leva. Né? Não leva. O serviço de Deus na fé não tem nada a ver com o seu sangue, não tem nada a ver se você é descendente das 12 tribos ou não, não tem nada a ver se você, que o seu pai não sei o quê, o seu avô não sei o quê, entendeu? Não, meu pai era pregador, meu avô era presbítero, meu tio, eu tenho 3 tios que são diáconos, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o seu serviço de Deus na fé? Entendeu? O que vale é o serviço de Deus na fé. Isso é interessante, que muita gente pensa que só porque foi batizado, já estou indo para o céu. Olha, é preciso conhecer melhor Romanos 6. Romanos 6 não é somente ser batizado. Mas precisa entender o que é batismo. Morte, sepultamento, ressurreição e uma vida de serviço a Deus, Romanos capítulo 6. Então, na verdade, é preciso entender muito a verdadeira doutrina, que é a que leva ao serviço de Deus na fé, que é o amor que procede de coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Essa é a doutrina verdadeira. Não é... Não, nós não usamos um instrumento musical. Espera aí. Ok, amém, aleluia, não devemos mesmo, mas você vai se apoiar no fato que você não usa instrumento musical? Cadê o seu serviço de Deus na fé? Certo? O problema, a doutrina verdadeira, ela leva a serviço de Deus na fé. Agora, novamente, nós temos, fé é fundamentada no conhecimento. O amor é fundamentado na fé. Então, o amor é fundamentado no conhecimento, mas o que adianta ter o conhecimento e ter a fé e não ter o amor? É possível. É possível ter conhecimento, ter fé e não ter amor. É possível ter conhecimento e não ter fé? Lembra lá o que Paulo disse aos Coríntios? Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior desses 3? O amor. O amor. Entendeu? Mas tem que ter fé e esperança. Quer dizer, o amor é a ação na fé que resulta na esperança. Só que a fé é fundamentada no conhecimento. A fé não é no vento, não é no ar, não é no nada. A fé é no conhecimento verdadeiro. Alguma pergunta aí? Isso aqui é bem mais do que parece, né? Suene, Oi. Nesse caso, como você falou naquele ciclo, que são vários ciclos, a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, né? Dizer que o amor engloba tudo, não é isso? O amor engloba tudo. O amor engloba tudo, inclusive a fé.
Porque o amor cobre tudo, cobre os 7 que vêm antes dele. E a fé é o primeiro. A Segundo virtude Pedro. é muito importante, a virtude, né? Sim, a virtude também. É o caráter do cristão. Exatamente. Na verdade, o caso do cristão é a piedade, né? É a piedade. A virtude é a fé sólida, né? Fé. Oi. Oi. Uma vez você estava fazendo uma colocação que, assim, não sei se você lembra, mas que a igreja não é como um ônibus. E você está dentro disso aí. Exatamente. Eu pensei nisso, mas eu não falei. Tem gente que, porque entra no ônibus, está salvo. A salvação é individual. E ela é composta, a igreja é composta dos salvos individuais. Certo? E para ser salvo, você tem que estar na doutrina verdadeira. Tem muita gente que pensa que porque entra no prédio da igreja, vamos dizer assim, que está salvo. Bem, não é bem assim, né? Tem que estar na doutrina verdadeira, né? Muito bem. Enio. Oi. Se não tiver alguém na minha frente aí. Eu estou vendo aqui, mas não estou vendo nenhuma mãozinha, não. É que eu vou ter que arrumar uma mão aqui mesmo para botar nesse computador, que eu não sei, não. Tem que para começar, você tem que mostrar a língua no lado certo, assim, ó. Tá bom, chega. E depois apertar um botãozinho. Só você mesmo, Enio. Uma vez falaram para mim isso, eu falei, ok, então eu vou passar para outros. Aí logo eu, bobão, né? Não, outro dia mesmo falaram para mim, não, olha, você tem que não sei o quê, contar até 5, não sei o quê. Vou chamar daqui a pouco a minha professora aqui. Enio, quando você fala que da fé, né, com obras, a gente pode dizer que quando eu me converto, que começo a fazer parte do cristianismo, eu tenho que logo descobrir qual é o meu dom para servir? Não, peraí. Não, ok. Aí é outra história. Dom, não. Sim e não. Sim e não. Batismo. O cristão, ele é um servo de Deus, ponto final. Ok? Ele serve a Deus. Ele está a serviço de Deus na fé. Ele vai fazer obras que glorificam a Deus. Acontece que, nesse processo, nós temos dons também, certo? Por exemplo, o dom de evangelista. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Hoje acho que não vai dar. Mas o evangelismo é um dom. Então, o evangelista vai estar a serviço de Deus na fé como evangelista. Mas ele não vai fazer benevolência, ele não vai saudar os irmãos, ele não vai, vamos dizer assim, qualquer outra coisa, por exemplo, ele não vai contribuir financeiramente, ele não vai demonstrar aqui presenciar online, visitar um irmão fraco, o irmão doente, visitar um irmão doente. Quer dizer, o evangelista não visita irmão doente? Visitar irmão de doente é serviço de Deus na fé. Mas ele tem o dom de evangelismo. Então, ele é como se fosse assim, desabrocha aquele dom dele, e ele, como ele está a serviço de Deus na fé, e ele tem aquele dom, ele vai partir com tudo também naquele dom, ele vai vestir a camisa, ele vai realmente, mas não quer dizer que ele não é só isso que é a obra dele. Ele está a fé sem obras é morta. E não tem somente a ver com evangelismo, tem a ver com todo o trabalho do cristão, e naquele que é evangelista também naquele que é evangelista. Mais ou menos, não?
Irmão Ender, que eu fiz então, versículo 5. Peraí, eu acho que o Wagner ainda não terminou, Ademar. Terminou, Wagner? Não, ainda. A pergunta é a seguinte, aqui. Quando a gente está no reino, a gente acha que só alguns devem trabalhar. Mas eu devo trabalhar mesmo que eu não tenha o dom. E se eu tenho o dom, eu tenho que exercer essa função para mostrar minha fé no reino. Ok, deixa eu modificar isso aí. Olha, todo cristão deve estar a serviço de Deus na fé. Olha, nós somos feitos servos de Deus, ok? Por exemplo, o peixe nada, o passarinho canta, certo? O cachorro late, o cristão serve a Deus. É a natureza dele. Ele foi feito servo de Deus. Acontece que nesse serviço de Deus, ele tem alguma coisa que ele se sobressai. Entendeu? Por exemplo, ele é um evangelista, ele tem o dom de evangelismo. Ok, então ele vai usar aquele dom, ele vai explorar aquele dom, ele vai usar aquele dom ao máximo. É como se fosse... deixa eu ver, não sei se eu consigo ter uma ilustração. Tá difícil de achar uma ilustração aqui. Por exemplo, mas tem outro que não é evangelista, ele tem o dom de ser presbítero, mas ele então vai pastorear, ele vai usar aquele dom ao máximo, mas não quer dizer que ele não tem outros serviços, obras. Nós estamos a serviço de Deus na fé com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, seguindo a fé, seguindo os ensinos. Por exemplo, semear em abundância, entendeu? Como diz lá em 2 Coríntios, não é um dom. Todo cristão deve semear em abundância. Mesmo aquele que tem o dom de evangelismo, mesmo aquele que tem o dom de pastorear, mesmo aquele que tem o dom de ser diácono, mesmo aquele que tem... Entendeu? Mas por exemplo, todos devem contribuir em abundância. No entanto, o evangelista tem o dom de evangelismo, então ele vai evangelizar de uma maneira dedicada àquele dom dele. Não é qualquer um que tem o dom de evangelismo, não é todo mundo. Mas todo mundo tem dons, só que um diferente do outro. A meu modo de ver, todo cristão tem dom. Certo? Por exemplo, eu já falei isso várias vezes, eu sei de uma irmã que ela era a primeira a chegar na reunião da igreja e a última a sair. E ela saudava todo mundo que chegava, inclusive visitantes. Ela perguntava a idade das crianças, olha, nós temos classe para essas idades, levava, apresentava ao professor, entendeu? Ela fazia isso todas as reuniões da igreja. Então, ela saudava todo mundo. E na saída, ela saudava todo mundo também. Certo? Ela virou como se ela tinha o dom de saudar. Eu não sei se existe, se podemos chamar isso, mas é dom. Ela tinha grande prazer em fazer isso. E ela sabia fazer isso. Entendeu? Outros não, ela fazia. Só que tem o seguinte, analfabeta de pai e mãe. Analfabeta de pai e mãe. Entendeu? Então, o dom de recepcionar, né? O dom de recepcionar. Todo mundo tem dom, um dom ou outro. Eu sei de uma outra irmã que ela tinha... O dom dela era fazer doces, biscoitos,
café com leite, chá, café sem leite, entendeu? E assim também. Então, agora, e ela, toda oportunidade que ela tinha, ela chamava os irmãos para vir na casa dela e ela fazia pão doce, pão salgado, bolacha. Olha, os irmãos, todos os irmãos já tinham ido na casa dela várias vezes, coisa e tal, certo? Olha o dom dela. Hospitalidade. Só que analfabeta de pai e mãe. Aprendeu a ler com a Bíblia. Hospitalidade. Entendeu? Mas isso não quer dizer que ela não visitava, não quer dizer que ela não contribuía. Ela fazia também, visitava, contribuía. Mas ela tinha esse dom e ela usava esse dom. Agora, eu não teria esse dom. Eu não tenho esse dom. Eu, meu amigo, se pedir para mim fazer um bolo, meu amigo, olha, me faz pensar a primeira vez que eu e meu irmão fizemos um café, ninguém gostou. Ninguém gostou. É uma coisa horrorosa. Você é bom para assar carne. Então, na verdade, nem para assar carne não sou bom, né? Valdivino, não fica puxando o saco dele, não sabe fazer nada, Valdivino. Agora, então, então cada um tem dom, além de estando a serviço de Deus na fé, nós também temos dons. Faz sentido isso? Não? Estando a serviço de Deus na fé, nós também temos dons e devemos usar os nossos dons em abundância, entendeu? Porque a igreja vai depender, todo mundo usando os dons, a igreja vai crescer em abundância. Ok, tem uma pergunta presencial online aqui, espera aí. Mas muitos irmãos acham que hospitalidade, eu sei para todos ser hospitalidade. Mas eu não tenho esse dom, não está errado, não é para todos nós irmos. Ok. Aí, o que a Maria está dizendo aqui é o seguinte, por exemplo, todo mundo deve ser hospitaleiro, entendeu? Todo mundo deve contribuir, todo mundo deve saudar, entendeu? Todo mundo deve saudar, mas tem aqueles que têm o dom também o dom. Por exemplo, hospitalidade dessa irmã. Todo cristão deve ser hospitaleiro, mas essa irmã ela tinha o dom de hospitalidade. Meu amigo, olha, aniversário dela, aniversário do vizinho, entendeu? Fazia culto de ação de graça porque né, sei lá, porque o filho teve aniversário, porque o Corinthians ganhou o campeonato, entendeu? Ela tinha razões, ela não aproveitava toda a oportunidade para chamar os irmãos da casa dela, fazer um culto de ação de graça, bolacha, bolo, café com leite, etc. É um dom, mas isso não quer dizer que outros irmãos não devem também ser hospitaleiros, mas não nessa quantidade dela, porque ela tinha esse dom. Mas nós todos devemos ser hospitaleiros. A irmã fala, eu não tenho o dom de hospitalidade. É? Mas e o dom de amor fraternal, que não é um dom? Não devemos todos ter amor fraternal? Não é dom. Amor fraternal não é dom. Então, por que não convidar o irmão para tomar um café na sua casa, certo? Talvez comer uma pipoca, não na mesma quantidade, eu vou usar a palavra quantidade para diferenciar o dom do não dom. Essa irmã, né, devido à quantidade que ela fazia, tinha esse dom. Ela tinha o dom, por isso ela fazia essa quantidade. Por exemplo, todos nós devemos visitar os enfermos, ou não? Isso é dom? Visitar enfermo é dom? Obrigação. É o serviço de Deus na fé. Ok. Mas
Mas tem irmãos que têm o dom disso. Olha, por exemplo, tem irmãs que vão visitar um doente no hospital, meu amigo. Ai, minha querida, como você está com boa aparência. Nossa, deixa eu pentear seu cabelo. Olha, toma um pouquinho de água aqui, põe água na boca da irmã. Olha, o que é que... Alguma coisa que eu posso fazer? Como é que está a sua casa? Posso ir lá limpar a sua casa? Entendeu? Tem o dom de visitar doente. Eu já chego, nossa, você está bom, irmão? Muito bem, ok, vamos fazer oração, depois a gente se vê, entendeu? Eu não tenho o dom de ficar ali passando a mão na cabeça de doente, entendeu? Mas não quer dizer que eu não visito o doente, mas essa irmã teria o dom. Então, ela deve usar esse dom em abundância, entendeu? Usar bem o dom. A dona Marlié. Também, exatamente. Agora, a diferença eu não sei, está difícil de eu explicar isso. Alguém tem alguma outra palavra? A diferença entre o dom, todo cristão é para estar a serviço de Deus. Na final, somos servos de Deus, de acordo com a palavra. Mas nem todos têm dom disso, dom daquilo. Quantos evangelistas, certo? Quantos Paulos nós temos? Quantos Pedros nós temos, entendeu? Mas, por outro lado, temos outros com outros dons, certo? Olha a Epáfras, certo? Olha Tíquico, olha a Arquipo, olha Filemon, olha a Trifosa e Trifena. Lembra aquelas duas irmãs? Nós todos estamos a serviço da fé, mas tem aqueles que têm um dom e ele deve fazer um grande uso desse dom. Nós vamos falar mais sobre isso. Oi. Assim, eu acredito que todos esses dons, eles se resumem em um único dom, que é o dom de servir, de uma forma ou de outra. Não, novamente, servir não é dom. Não, eu entendi o que você quis dizer, mas, a meu modo de ver, olha, você acha que o peixe não nada? Isso. Você vai dizer que todos os peixes não nadam? Todos os peixes nadam. Ah, esse peixe tem o dom de nadar. Para com isso, todos os peixes nadam. Entendeu? Só que tem coisa que algum peixe faz que outro não faz. Eu sei de peixe que anda no solo seco. Já ouviu falar disso? Peixe que... Dom é uma coisa diferenciada. Hã? Dom é uma coisa diferenciada. Sim, o dom é algo diferenciado. Por exemplo, concordo. Tem peixe que pode, por exemplo, dar um grande mergulho, né? E assim por diante, outros não. Mas todo peixe nada. Entendi. Seu Enio. Não, Wilson, o que você falou são só as palavras que não estavam certas, mas a ideia sua é certa. Todos somos servos. Agora, o dom é diferente. Ok, entendi. Obrigado. Seu Enio. Oi. Eu acho interessante que um exemplo bom é uma congregação pequena, né? Com poucos irmãos. Então, você tem vários serviços que precisam ser realizados. Pregação, cantar hino, recepcionar. São vários trabalhos que muitas vezes você não tem um dom de fazer, mas precisa ser feito. E nesses serviços tem algum que você possa ter o dom disso daí. Por exemplo, como o senhor falou, tem essa irmã que tinha um dom de recepcionar, de receber bem, porque nem todo mundo sabe recepcionar bem uma pessoa. Sim. Então, você tem vários serviços que precisam ser feitos, independente de você ter o dom ou não. Sim. Agora, aquele que você tem o dom, você vai fazer de uma maneira muito melhor. Sim.
para o reino. Deixa eu dar uma ilustração baseada no que você está falando e vou parar porque eu tenho que começar uma outra aula daqui uns 2, 3 minutos. Quando eu comecei a pregar, eu vou dar um exemplo meu aqui, mas na verdade não é meu, mas eu estou envolvido. Quando eu fui ser contratado pela primeira vez para ser pregador, na verdade, eu era pregador tempo parcial, eu era professor, mas deixa isso para lá. Tinha um irmão que ele também pregava. Aí, quando eu cheguei, ele falou, que maravilha que chegou um que tem o dom de pregar, vamos dizer assim. Porque eu estou pregando, mas o meu dom, ele falou, é de dirigir cânticos. Entendeu? Falou, que bom, agora eu posso me concentrar mais em dirigir cântico e você então pode pregar, entendeu? Então, olha só, mas ele pregava. Mas não é dom dele. Mas ele é a serviço de Deus na fé. Ele visitava comigo, ele saía comigo, ele fazia... Né? Ele é um servo. Aliás, hoje, ele é um presbítero. Ele é um presbítero. E tem sido presbítero há muito tempo. Mas não é pregador. E eu continuo pregando. Entendeu? Mas isso não quer dizer que nós também não fazemos outras coisas. Quer dizer, só porque eu prego, eu não visito enfermo, eu não contribuo, eu não oro, eu não participo da reunião da igreja, mesmo quando eu não estou pregando, eu não tenho amor fraternal, eu não vou saudar os irmãos. Nós estamos a serviço de Deus na fé, ponto final. Agora, tem o dom que a gente deve, vamos dizer assim, como se fosse usar ao máximo. Mais um aí, parece que levantaram a mão e vou terminar. Fala aí, Rogério. O dom de ensinar, como o senhor está fazendo, é um dom. Sim. Então, que não é todo mundo. Mas isso não quer dizer que todo mundo não testemunha sobre Jesus Cristo. Mas ensinar mesmo tem que ser que nem o professor Enio. Exatamente, tem que ter para ter, vamos dizer assim, o dom. Mas isso não quer dizer que não é todo mundo que não vai falar sobre Cristo, todo mundo deve falar sobre Cristo. Mas ensinar, como você está ensinando. Aí já é o dom. É o dom. Aí já é o dom. Muito bem. Bem, vou terminando aqui, não fomos muito longe, não, porque esse assunto é muito profundo. Nós estamos no versículo 6, amanhã, se Deus quiser.